Olá, meu nome é Rafael e eu vim falar um pouco sobre a minha vivência e descoberta enquanto pessoa trans não binária e algumas informações sobre essa identidade de gênero, porque eu, pessoalmente, na minha descoberta, eu careci, né, de vídeos e de informações de pessoas trans não binárias falando sobre isso. E para começar, eu vou recapitular que identidade de gênero é sinônimo de gênero. Mas é diferente de sexo biológico, de orientação sexual e de expressão de gênero. Só dá um Google que aparece assim bem bonitinho, sabe? Você bota sexo biológico, expressão de gênero, que vai aparecer alguns sites legais, mas qualquer coisa eu tenho alguns links também falando sobre isso. Bom, vamos começar, né, falando sobre a minha história. No final de 2018, mais ou menos em novembro, outubro, eu comecei a levar para terapia o meu questionamento em relação a quem eu sou uma mulher, não sei, eu tenho dúvidas e tal. E foi impressionante, porque na hora que eu falei sobre isso pra minha psicóloga, ela ficou, tipo assim, chocada e começou a anotar. E ela contou que ela já tinha mostrado os meus desenhos, que eu tenho Instagram de desenho, e eu mostrei pra ela e tal. E, enfim, meus desenhos são públicos, ela pode falar sobre isso com as pessoas. Não pode falar é o que tem dentro da sessão. Mas aí ela mostrou pra uma pessoa conhecida dela e a pessoa perguntou se eu era trans por conta dos desenhos. Ela percebeu alguma coisa ali em relação a como eu expressava os meus personagens, né? Que parecia. E eu fiquei, nossa, incrível. Não sabia que estava tão evidente assim. Enfim, e ela me ajudou bastante, porque primeiro eu tava. Quem eu sou? Ai meu Deus, não, não dá, não, não. Ai, ai, já. Porque eu já tava. Já era difícil ser, é, entre aspas, mulher, me identificar como uma mulher na época, né? E ter preferência por mulheres. E ainda passar por isso na minha família e tal. E minha mãe não sabia muito bem, meu pai não sabia e tal. Eu ficava pensando, ai meu Deus, já tem que passar pela questão de ser lésbica e agora eu tenho que passar pela questão também de ser trans, que era bem difícil, né? Eu não sei, foi muito difícil pra mim. E aí eu tive esse grande choque de realidade e tal, e comecei a levar meus questionamentos pra ela. Falei que eu não me sentia mulher, mas eu também não me sentia um homem. E aí eu ficava naquela de tipo, onde é meu lugar, sabe, né, nesse meio todo. E ela pediu pra eu pesquisar sobre os diversos gêneros, identidade de gêneros e tal, que existem. E isso me ajudou bastante. Eu fiz uma pesquisa, comecei a botar nos meus desenhos também. Eu aproveitei que ela tinha dito sobre a pessoa que ela conhecia, que falou, né, dos desenhos, e aí eu aproveitei para explorar isso um pouco nos desenhos. E aí eu fui descobrindo, mas eu ainda não sei, eu ainda ficava nessa dúvida, ainda não tinha achado o meu lugar. E vale lembrar que quando eu pesquisava vídeos sobre pessoas trans, a maioria eram de pessoas binárias. E não que isso seja errado, mas eu não conseguia me identificar totalmente, sabe? Com homens trans, por exemplo. Por exemplo, não, era homens trans que eu via. E eu não conseguia me identificar, porque algumas questões abarcavam o que eu sentia, mas outras não. A minha vivência, né? Enfim, foi aí que, mais ou menos, deixa eu ver, lá pro fim de 2019, eu fui descobrir que existem pessoas transmasculinas, identidade de gênero, né, que também são transmasculinas. Você pode ser não binário e se identificar com algo que é mais masculino do que para feminino. E esse era o meu caso. E aí eu me identifiquei bastante, li sobre, consegui finalmente achar alguns vídeos sobre, porque eu consegui nomear aquilo que eu estava sentindo, que eu me identificava, e aquilo me ajudou bastante. Mas mesmo assim ainda tinha pouco conteúdo, por isso que eu vim aqui para falar um pouco sobre isso. Algumas pesquisas que eu joguei no Google, é só jogar e aparece. Alguns textos também que eu achei pelo Google, então pelo UOL, por algum Instagram, assim. Mas principalmente a minha referência maior, eu acho que vai ser o texto do Nick Nagari. Eu vou botar o Instagram dele embaixo, porque é um guia básico da não binariedade. É muito bom, sério. Porque, tipo assim, tudo aquilo que eu pesquisava um pouquinho em cada canto e achando um pouquinho em cada canto, ele juntou. E aí, enfim, achei perfeito. Vou falar sobre ele também, sobre esse texto, e também sobre a minha vivência e vivência de pessoas que eu conheço. Bom, no texto dele ele começa falando sobre o que é não binariedade, né?
Bom, o termo não binário é um termo guarda-chuva. Cadê minha pesca? É um termo guarda-chuva que vai englobar todas as identidades de gênero que fogem do binarismo, que fogem do que é mulher e do que é homem. E aí vão ter diversas identidades, como por exemplo, gênero fluido, genderqueer, bigênero, agênero. Aí são só exemplos, sabe? Porque vai ter gente que vai se identificar com os dois, que vai se identificar com nenhum, com um pouco de um e um pouco de outra coisa, assim, um pouco de um pouco de outro. Enfim, vai quebrar essa ideia de que só existem dois gêneros. Também tem a questão de que tem quem prefere ser chamado só, quem se identifica só como não binário, que é o meu caso. Eu me identifico só como pessoa transmasculina não binária. É muito importante lembrar também que pessoas não binárias são pessoas trans. No meu processo de descoberta, eu não me considerava. Não é que eu não me considerava, mas eu não conseguia me ver ali como uma pessoa trans. Eu achava que a minha questão não era digna de lutar, não era válida, entende? Mesmo que eu soubesse que isso estava errado, mas eu não conseguia sentir isso, justamente por nunca terem falado. Pelo menos eu não ter visto ninguém falando muito sobre a questão de não binários. E aí eu achava que era uma coisa assim, eu não sei nem explicar, mas eu não conseguia validar, sabe? Acho que justamente por essa falta de representatividade. Pessoas trans, elas não se identificam com o gênero designado ao nascer. Ou seja, se você não se identifica nem com homem, nem com mulher, e você, sei lá, tem um pênis ou uma vagina, você também é trans. Eu acho que deu pra entender, né? Não sei, eu fico meio confuso, tô nervoso nesse vídeo, é isso aí. Aí eu ficava também nessa dúvida, justamente porque eu já tinha visto algumas pessoas falarem que era gênero inventado da internet, que é coisa de adolescente, de Tumblr, sendo que não é. Todo gênero foi inventado, inclusive os que a gente já conhece desde criança, que é mulher e homem, né? E tem gente que usa a questão de que não foi inventado porque a biologia, usa a biologia, sabe? Como se só existissem dois sexos biológicos. E mesmo se existissem, eu acho que isso não justifica nada. Mas se você for levar para o lado da biologia, não existe só macho e fêmea. Existe o intersexo também. E é uma grande parte da população. Se eu não me engano, é uma porcentagem, tipo assim, a porcentagem de pessoas ruivas que tem no mundo é praticamente a mesma porcentagem de pessoas intersexo que tem no mundo. Então é muita gente, sabe? E eles não são considerados quando se fala de biologia, mas eles existem. Inclusive o I do LGBTQI a mais é de intersexo, porque eles são muito invisibilizados. E o Nick também fala aqui no texto da questão de que antigamente só existia um sexo, que era o masculino, e quem não tinha pênis, né, tinha vagina e tal, na verdade a vagina era um pênis que não se desenvolveu. Então não existia clitóris, não existiam ovários, nem nada, sabe? Enfim. E uma questão importante que eu acho de falar também, que eu acho importante falar, é que, por exemplo, quando eu tava me descobrindo, eu ficava me questionando, e agora, será que eu nunca mais vou, sei lá, usar batom, pintar as unhas, eu não posso mais usar uma roupa feminina, sabe? Virou crime. Eu, sei lá, achava que tava errado, sabe? Não podia, eu ficava naquela dúvida, porque eu não tinha vontade de usar certas coisas, eu ainda tinha vontade, eu olhava vestidos na vitrine, sei lá, e achava bonitos e tal. E aí entra a parte da expressão de gênero. Bom, aqui no texto do psicólogo Paulo Alencar, ele vai dizer que a expressão de gênero é o modo como cada pessoa se apresenta ao mundo. Em outras palavras, é o conjunto de vestimentas, acessórios, modificações corporais, maquiagem, estilo de cabelo, depilação ou não, enfim, comportamentos por quais uma pessoa exterioriza a sua identidade de gênero. E não necessariamente, se você tem uma expressão mais masculina, você é um homem. Não necessariamente, se você tem uma expressão mais feminina, você é uma mulher. E existe também a expressão andrógena, né? Que eu acho que é o que eu me identifico mais. Porque às vezes eu quero, enfim, andrógeno, sabe? Eu uso vestimentas e acessórios, tanto considerados masculinos quanto femininos. E, enfim, é uma questão que ele traz aqui no texto também, o psicólogo Paulo Alencar, que embora a sociedade e o mercado generifiquem os objetos feminino e masculino, coisa de mulher, coisa de homem, na verdade as coisas não têm gênero.
quando você veste uma roupa, aquela roupa passa a ser o seu gênero, passa a ter o seu gênero, porque você é que está usando, entende? Eu falo essa questão de masculino e feminino só pra ficar mais fácil de identificar, de explicar e tal. Mas eu concordo muito com o que ele falou. E, bom, é isso, acho que é isso. Se faltou alguma coisa, vocês podem me falar. Acho que eu tô nervoso, tô ficando meio vermelho aqui. Isso aqui deve estar tudo vermelho. Enfim, é isso. Obrigado por assistir e obrigado.